Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Enf Podcast. Hoje estamos aqui para falar sobre um grande tema. E vocês sabem, quando eu digo grande tema, trago sempre grandes convidados. E hoje não é diferente. Eu tenho ao meu lado o Belton Chicato, ele que é profissional de enfermagem, não é? E está aqui para falar sobre a insuficiência renal. Portanto, você que ainda não é inscrito no nosso canal, subscreva, deixe o teu like, compartilhe o canal para que mais pessoas conheçam o nosso canal e assim possamos crescer. E lembrar que nós somos o principal podcast que fala única e exclusivamente de saúde. Ok? Então tu tens mais de mil e um motivos para subscrever ao canal e compartilhar este canal para que mais pessoas cheguem aqui no YouTube, subscrevam e a gente cresça. Então, Belton, seja muito bem-vindo ao Info Podcast. Obrigado, Alexandre, pelo convite. E estamos aqui. Ok? Foi um convite que demorou muito para ser atendido. Sim, realmente. Estamos aqui para falar sobre um grande tema que é a insuficiência renal, não é? Acho que as pessoas precisam ser conscientizadas quanto a essa mesma patologia. Certo. Na verdade, já é um problema de saúde pública. Exatamente. Né? A doença renal no nosso país. E por essa razão é que o Estado angolano tem cada vez mais apostado nessa área da insuficiência renal. Ok, muito com bem. A construção. Ok, já vamos falar. Não poderíamos começar a conversa. Vocês já viram como é que é a introdução, né? Ok. Não poderíamos começar a conversa sem antes o público saber quem é o Belton Chicato. Então, apresenta-te lá em casa. Ok. Belton Chicato, meu nome. Enfermeiro de profissão, enfermeiro de diálise a nível do Centro de Hemodiálise de Benguela, dentro do Hospital Geral de Benguela, formado em hemodiálise e também em diálise peritoneal, né? Ou seja, dentro do que diz respeito ao tratamento da insuficiência renal, existem duas vertentes. Temos a hemodiálise e a diálise peritoneal. São dois procedimentos de diálise. É isso que vamos já falar daqui a pouco. Então certo. Vocês já sabem quem é o enfermeiro Belton Chicato, é o senhor da Chiasa. Não, na verdade é presidente da Associação Nacional de Estudantes de Enfermagem. Ah, presidente. Certo. Chiasa é o quem? É o Aurélio. É o Aurélio, desculpa, teve já aqui. É a NEA, não é? A NEA. E a presidente da NEA. Aí sim. Então, Belton, o que quer dizer quanto à insuficiência renal? Como é que podemos conceituar essa mesma patologia? Pronto, a insuficiência renal vai ser então a dificuldade que o rim, né, um órgão do nosso corpo, Exato. vai estar a apresentar em detrimento de algumas situações que poderão acometer esse mesmo rim. Ou seja, quando o rim deixa de funcionar normalmente, então logo aí advém então a insuficiência renal, né? O termo insuficiência significa parar de ou ausência de. Então logo, quando o rim deixa de fazer ou de emitir as suas funções normais, então a pessoa, o indivíduo, acaba tendo esse problema, que hoje é um problema de saúde pública mundial e aqui nacional. Mas o que leva à insuficiência renal? Bom, o que leva ou que causa a insuficiência renal, existem vários fatores, né? Fatores estes como idade, doenças, infecções ligadas ao rim, então acabam sendo um dos principais fatores que levam a ocasionar então a insuficiência renal. Por exemplo, uma doença prolongada pode ser por malária, então o paciente poderá ter essa disparidade ou disfunção hepática, e essa disfunção hepática poderá levar também à disfunção renal. Hipertensão também é uma das maiores causas de insuficiência renal. A hipertensão. E principalmente no nosso país, a hipertensão ligadas à diabetes é a principal causa de doença renal crônica. E eu gostava de saber a relação mesmo disso, como é que funciona, por que a hipertensão é a principal causa da insuficiência renal crônica? Certo. O que é que vai acontecer? Geralmente, como sabemos, o nosso corpo realiza as funções vitais e dentre as funções que o rim realiza, uma das funções é filtrar o sangue. Exatamente. E sabemos que um doente com hipertensão arterial, ele tem a dilatação da parede dos vasos e consequentemente com essa pressão
na parede dos vasos, ele vai ter então o aumento do débito cardíaco. Com o aumento do débito cardíaco, vamos ter vasos mais dilatados e, consequentemente, vamos ter um sistema cardiovascular mais comprometido. Exato. Então, logo, quando este indivíduo, por exemplo, tem um estreitamento dos vasos, então a pressão que o coração, ao bombear o sangue, vai emitir vai ser maior. Então, logo... Não, é quando há dilatação. Certo. Né? Então, quando esse bombeamento do sangue a nível dos vasos é maior daquilo que os vasos conseguem receber, então temos um processo de hipertensão, porque é o volume do sangue que é categoricamente aumentado. Ok. E isso depois vai lá afetar... E, consequentemente, em função desses distúrbios a nível do sangue, como se diz, né? O rim, como é o principal filtrador do sangue, todo esse acúmulo, por assim dizer, porque uma das causas também para a doença renal acaba recaindo naquilo que são os sintomas, que é os edemas. Consequentemente, por causa do processo que nós chamamos processo ECA, que é a enzima conservadora da angiostensina, quando não é bem utilizado ou filtrado, o corpo acaba não fazendo a reposição necessária. Exato. Para que o volume de líquido possa sair do espaço intra para o extra. Exato. É onde conseguimos ter a visibilidade da pessoa ter o edema. O edema, exato. Edema são inflamações, não é? Exato. Certo, inflamação de qualquer área do corpo, mas a nível dos tecidos, no caso, né? E quando isso acontece, é um dos sinais claro e evidente de que possivelmente o paciente tem pressão arterial. E é um dos sinais também de que o rim não está a retirar corretamente os líquidos do corpo. Porque outra função do rim é mesmo retirar líquidos para depois ser extraído, né? Na urina. Ok, então essa é a relação da insuficiência renal com a hipertensão. É quando o paciente está com hipertensão, os vasos estão dilatados, o sangue é bombeado de maneira descompensada, não é? Ou tem uma velocidade acima do normal, acaba por afetar os rins, porque ele tem aquela função de filtrar. E quando a velocidade é demais, não consegue filtrar de maneira certa. E muitas vezes acaba mesmo lesionando o próprio rim. Então, logo, pacientes com hipertensão são candidatos a desenvolverem uma insuficiência renal. Ok. Pronto, essa é a diferença. Mas o que estava... tem algo que me preocupa muito é que hoje em dia nós vemos crianças com insuficiência renal. Certo. E isso é muito preocupante, não é para todos, e a mim me preocupa muito. Eu gostaria de saber da sua parte, por que é que isso acontece? Por que temos crianças com insuficiência renal, sendo que possam não ter nenhum problema cardíaco que possa levar a essa mesma condição? Bom, na verdade, muitas crianças têm sim problemas cardíacos, né? Muitas crianças acabam tendo cardiopatias, e isso, de certa forma, é um dos fatores de risco, né? Nós, por exemplo, a nível do centro, tínhamos algumas crianças que eram cardiopatas. Okay. Uma criança cardiopata, desculpa. Ou seja, uma criança cardiopata vai ser aquela criança que tem problema, ou seja, acometimento a nível do coração. Algum problema, um distúrbio a nível do coração. Okay. Então, logo, as crianças acabam tendo essa denominação. Não só crianças, né? Existem também adultos cardiopatas. Okay. Mas por essa disfunção afetar crianças, então vamos tendo essa denominação. Agora, um outro fator tem a ver com as doenças complementares. Por exemplo, eu já referi a malária. Muitas crianças e adultos, né, mas particularmente falando de criança, entram para a insuficiência renal por causa da complicação da malária. Então, logo, uma das complicações da malária grave
é a disfunção múltipla de órgãos. Olha, muita gente não sabe que a malária pode levar a essas condições. Muita gente não sabe disso. E nós estamos aqui para informar, não é? Dar a conhecer a população quanto a essas condições. Como eu já disse em outros episódios, dizer que nós existimos. Nós existimos para levar informação em saúde, informações, para assim educar a população quanto aos hábitos saudáveis. Belton, qual é a relação da malária com a insuficiência renal? Ok, como eu já estivera falando, o que acontece? A malária, né? Muita gente interpreta a malária e o paludismo como se fosse coisa diferente. Exato. Né? Mas pronto, a malária acaba sendo uma das principais vilãs, principalmente para crianças, que não tenham outros fatores associados, né? Exato. Mas a malária acaba, malária no seu estado mais grave, né? Vamos a falar uma malária complicada, vulgarmente chamada, ela acaba acarretando a disfunção múltipla de órgãos. E um dos órgãos afetados nessa disfunção é o rim. Então, logo, o rim acaba perdendo aquela força, a sua vitalidade ou algumas funções. Razão pela qual é que para muitos pacientes que acabam adquirindo insuficiência renal por meio da malária, eles acabam não sendo crônicos, acabam sendo agudos, ou seja, vulgarmente chamamos de lesão renal aguda, ou seja, é uma lesão parcial em função da malária. Só que, consequentemente, acabam às vezes indo para o tratamento de hemodiálise para o melhoramento do estado de saúde desse mesmo paciente. Porque às vezes o tratamento da malária foi efetivo, mas as consequências acabam permanecendo. Então, por isso é que muitas crianças depois acabam indo para insuficiência renal e realizam hemodiálise. De referenciar que nós estamos a falar de malária grave, não está grave. Malária grave. Não é todo mundo que tem malária ou que teve malária que vai para... Só malária grave. Malária grave. É uma das consequências. Exato. Malária e paludismo grave, tá? Não há diferença. Muito bem. Eu estou a gostar muito dessa conversa, acredito que tu também, Belton. Então, você em casa também está a gostar. Deixa o teu like, compartilha o canal, subscreva, ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo que a gente lança no YouTube, ok? Se assim fazer, nós agradecemos e isso motiva-nos muito a continuar a criar conteúdos para vocês. Eu gostava de saber, de sua parte, Belton, será que a ingestão de água mineral leva a pedra nos rins? Bom, esse assunto é um assunto muito discutido, muito comentado. Existem sim estudos que mostram o que nós temos que ter em conta é a composição que muitas das vezes as águas minerais são feitas. Exatamente. Se tiveres, por exemplo, uma garrafa d'água e virares para o rótulo onde vem lá os ingredientes, as informações clínicas sobre a água, vamos encontrar que existe lá um mineral chamado sílica. Ok. Sílica é areia. Ok, então, são às vezes componentes que se usa para filtrar a água. Então, e vários estudos mostraram que sim, a adição ou a ingestão de água mineral acaba de alguma forma contribuindo, não que a água mineral causa, mas acaba contribuindo para o aparecimento de pedras no rim. Porque há pessoas que só usam, por exemplo, né, há um estudo que mostrou que um certo indivíduo estadunidense fazia uso de muitos refrigerantes e acabaram encontrando também pedras no rim. Refrigerantes. Refrigerante. A título de exemplo, um refrigerante muito conhecido e bebido por todos. Então, não só água mineral. Então, acabam sendo fatores que levam a contribuir para o aparecimento de pedras no rim. E muitas das vezes essas pedras não é só pedra, é sempre pedras, ou seja, depósito de vários resíduos que acabam se aglomerando a nível do rim. Ok, não é só pedra, também é bloco, né? Exato. Olha, tu disseste algo muito importante, que é o rim tem o papel de filtrar, não é? Então, qualquer líquido que a gente ingere, que há alguma substância nociva,
O rim tem a Tem a responsabilidade responsabilidade de filtrar, não é? De que então, às vezes nós acabamos por danificando o nosso rim, não só por conta de água mineral, não é? De água mineral, mas sim também com ingestão, né? Por ingestão de de outros outros líquidos, líquidos, certo? que o que acaba por pesar no rim, né? Uhum. E leva a essas consequências que é a insuficiência renal aguda e posteriormente talvez possa cair para a crônica. Para a crônica, certo. Exatamente. Então isso tem que ter também atenção quanto a isso, não é? Pronto. A nutrição diz assim, nós somos aquilo que comemos. Exatamente. Eu acho que ela deveria acrescentar também aquilo que bebemos, né? Eu acho que quando dizem que comemos, englobam já no contexto talvez, geral. né? Uhum. Então, tudo que a gente faz vai ter um impacto direto no nosso corpo. Organismo. Então, por isso é que essa definição recai e vai prevalecer talvez até a eternidade por causa disso. Então, precisamos ter atenção tanto àquilo que comemos, tanto àquilo que bebemos. Eu estive recentemente com a Maria Tita Acumula, não sei se você conhece. Isso, a enfermeira Maria Tita Acumula, e nós falávamos sobre endometriose. Ela disse que, olha, ela disse, olha, Alexandre, eu no meu workshop perguntei aos homens quanto se as dores menstruais são frescura ou não. Eles disseram que eram frescura e depois perguntaram como é que vocês sentem muita dor se naquela altura os nossos pais não sentiam dor. Ela disse, olha, sentiam sim, mas só que eles não tinham tempo de sentir essa dor por conta da guerra, do campo, por aí fora. E eu disse, olha, por conta de como se alimentava também. Okay. Porque muitos de nós hoje em dia comemos coisas que não é benéfica para o nosso organismo, é só vaidade para nós, certo. E acaba por prejudicar. E é o que disseste, nós somos o que comemos, somos também o que bebemos. Então, a nossa alimentação, de como nós nos alimentamos, gerimos as substâncias, é importante, não é? Certo. É importante para a manutenção do nosso organismo, para o melhor funcionamento do nosso organismo. E aí o pessoal tinha que ter muita noção quanto a isso. Não é? Certo. Precisam sim. E pronto, só para terem noção. Quando a pessoa depois fica cometido com a lesão renal aguda ou crônica, há restrição alimentar. Só para tu veres. Por quê? Porque de maneira normal e natural, para nós que não temos essa condição, nós comemos às vezes tudo. Exato. E nós temos ajuda do corpo para essa filtragem, exato, para essa separação do bom e do mal. Exato. Quando o rim está cometido, quando temos a lesão renal aguda ou crônica, então a nossa alimentação também tem que ser balanceada e cuidada. Então logo nós saímos de comer tudo e por nada para comer o necessário em função de alguns nós comêssemos o necessário, nunca iríamos para essas situações. Certo. Né? Mas é uma situação que vai crescendo. Não é muita gente vai padecendo dessa situação e é muito lamentável. O consumo excessivo de álcool leva à insuficiência renal? Pronto. Os hábitos etílicos ou o alcoolismo, sim, acaba de alguma forma lesionando. O rim filtra tudo. Seja ela água, gasosa, cervejas e por aí fora. Então, logo, o consumo excessivo de bebidas alcoólicas, sim, acaba de alguma forma trazendo desequilíbrio ao corpo e um desses órgãos afetados por esse desequilíbrio sempre será o rim. Então, logo, se o rim entra em desequilíbrio, todo o resto de componentes do corpo acabam entrando em desequilíbrio. Ele tem mais de 11 funções. Então, são muitas funções para redistribuir. E a principal mesmo lidar com a filtragem do sangue. Sabemos que, particularmente, sangue é vida. Então, tudo que vai para o sangue, o rim é responsável de filtrar. Então, é uma função muito importante que o rim tem. Então, aconselho não consumo excessivo de álcool? Não, é como tudo. Eu acho que tanto eu como profissional de saúde, os fabricantes, os cientistas que acabam fazendo e distribuindo, têm essa preocupação em dizer sempre beba com moderação, né? O proibido é que mais cuia. Esse é uma... Recentemente, a nível do grupo de pesquisa, eu vi um estudo, publicou-se um estudo que dizia que o álcool é incompatível com a vida.
E quando não fabrica porque está a produzir porque... Pronto, isso já são estratégias políticas, mundiais, mas os estudos mostram que o álcool é compatível com a vida. Razão pela Incompatível. qual, assim como o fumo, né? Por isso é que Ah, esses mesmo são obrigados a me colocarem que não fumar mata. mata. Yeah, Yeah. yeah, yeah. Então, Ok. como os índices para a bebida são ainda meramente reduzidos e a taxa para a mortalidade também ainda é grande, então a razão pela qual é que ainda não se coloca beber mata. Ok. Ok, pessoal, vou relembrar novamente que tu tens que te inscrever, deixar o teu like e compartilhar esse canal para que mais pessoas possam conhecer. Já somos mais de 12 mil no TikTok. Muito obrigado ao pessoal do TikTok. Vamos partilhando também para que o YouTube cresça muito, ok? De dar aqui uma notícia que nós estamos para realizar uma masterclass sobre empreendedorismo e saúde no mês de agosto. Então fiquem ligados ao nosso canal, às nossas páginas, que brevemente nós vamos anunciar aqui o dia ou como vai ser realizada a Masterclass de Empreendedorismo em Saúde. Você não pode, você que é profissional de saúde, não pode perder essa Masterclass. Eu gostava de saber se... qual é a pergunta que está me fugir? Sim, eu gostava de saber. Para além dessas causas, que são o consumo excessivo de álcool e todas as outras causas que acabou de mencionar, como é que podemos contrair a insuficiência renal aguda? Ok. Pronto, né? Contrair nosso estilo de vida vai acabar sendo um fator para nos levar a contrair. E quando eu falo estilo de vida, estou a falar, por exemplo, hábitos alimentares, o que eu como vai definir também o que eu vou ter como saudável a nível do corpo. O que eu bebo, já falamos, né, bem há pouco tempo sobre os hábitos tabágicos. E o padrão de sono também, né? Diz que quem dorme pouco está a assinar a sentença para morrer mais cedo. Exato. Então, logo, o meu estilo de vida vai definir taxativamente se eu terei alguma lesão ou não a nível do rim e do corpo de forma geral. Mas, as causas já hoje definidas para contrair a lesão renal aguda ou a doença renal aguda ou crônica estão evidenciadas em hipertensão arterial, a diabetes mellitus, o estilo de vida, como já acabei mencionando, os fatores pelos quais, ou doenças associadas. Ok. Nós temos a malária, o síndrome nefrótico e várias outras lesões que de alguma forma podem acometer o surgimento da doença renal, como cardiopatias e outras síndromes a nível do coração que possivelmente acabam alterando o sistema circulatório. Hoje essas são então as causas mais comuns para contrair a doença. Ok, muito bem. A automedicação pode levar à insuficiência renal? Pode. É um dos fatores que aqui acabei esquecendo, né? O uso descontrolado de medicações é uma das causas também assente atualmente para contrair, porque existem muitos medicamentos que são nefrotóxicos, então que acabam lesando a estrutura básica do rim, que são os néfrons. Exato, e só para dizer, porque nem todo mundo que nos acompanha é diretamente ligado à saúde, os nefrotóxicos são medicamentos tóxicos para o rim, no caso, né? São nefrotóxicos. Sim, vamos pode continuar. Certo, então esses medicamentos acabam tendo um impacto também muito grande, né? Lembrando que o rim filtra tudo que lhe acomete. Então, se esses medicamentos não digeríveis pelo corpo e não filtrados pelo corpo, então acabam lesionando o próprio rim. Olha, há muitos jovens que consomem o diazepam. E outras substâncias para assim estimular o seu estado psicológico ou neurológico, para assim fazer uma determinada atividade. E é mais os jovens que estão nesse mundo de rixas, gangues, eles associam aquilo com bebida. Isso pode ter um efeito muito devastador para a saúde renal? Sim.
Infelizmente, pronto, né? Esses são os futuros candidatos para futuramente entrarem para o serviço de hemodiálise, né? Ok. Porque toda essa gama de mistura de agentes, tanto etílicos, né? Estamos a falar de álcool, e adicionando medicamentos. O que é que acontece? Já foi descrito que o álcool é um dos grandes mediadores ou alteradores de outras substâncias. Ou seja, o álcool acaba alterando o mecanismo normal de outras substâncias. Razão pela qual é que ninguém toma comprimido com álcool. Exato. Só mesmo com água. Né? Ainda é discutível, às vezes, quando utilizamos o leite, o sumo, entre outros, mas preferencialmente usamos água. Agora, quando já vai o álcool, há essa alteração, pode ser da morfologia, da composição da própria medicação, e às vezes, ao pensar que estamos a tomar medicação com adição de álcool, poderá ser um outro medicamento. Exato, estaremos a fabricar um outro medicamento. Então, logo, esses sim são candidatos para possivelmente um dia entrarem a um centro estatística, não é? de doentes renais. Doentes renais. Isso, olha, pessoal, evitem isso, tá? Evitem isso. Muitos chamam de légua, né? Muitos chamam de légua. Então, evitem o consumo de légua. Evitem mesmo a automedicação. A automedicação tem que ser evitada. Há medicamentos assim de emergência, tipo um paracetamol, não é um diclofenac, mas também que não seja excessivo. Certo. Não é? Tá com uma dor, tá com lembrando que o paracetamol é nefrotóxico. Exato. Por isso é o que eu estou a dizer, não é excessivo. Toma um paracetamol se tiver a sentir febre, se tiver a sentir mal-estar, vai para o hospital. Certo. Vai para o hospital para ter melhor assistência, aí vão dar recomendações como utilizar os restos das medicações para assim não acometer a sua saúde renal. Hemodiálise é um processo muito doloroso. Não. Felizmente não. Não? Ok. Fala-me um pouco da hemodiálise. Pronto. A hemodiálise é das modalidades de tratamento que existem para os doentes renais. E ele, né, o sufixo hemo representa sangue, é o tratamento feito no sangue. No sangue, exatamente. Porque além da hemodiálise tem a diálise peritoneal, né, que é o tratamento feito a nível do peritônio. Então, a hemodiálise não é um tratamento doloroso, não, até porque utilizamos elementos do corpo com auxílio de uma máquina que vai fazer então essa filtragem. As pessoas dizem vulgarmente lavagem do sangue. Porque naturalmente quem faz esse trabalho é o rim. Então quando o rim tem essa dificuldade, essa limitação, então essa máquina ajuda nas funções do rim, é como se fosse, né, é o nosso rim externo. Né? Particularmente para nós na área da hemodiálise, o rim, taxativamente, é um componente que a máquina tem, que é o dialisador, né? É um filtro, né, que acaba fazendo, então, essa função de limpar as impurezas do sangue e, de certa forma, retornar o sangue já em melhores condições ao corpo. Geralmente, é um tratamento que é feito semanalmente, né, 3 vezes por semana, por uma média de 4 horas por dia. Semanalmente vai para fazer 12 horas. E para isso a pessoa cometida precisa ter um acesso, falamos de acesso vascular, que pode ser construído de maneira natural, né? Acesso, não é canalização. Sim. Canalizar é água. É acesso venoso. Ok. Então, o acesso permite com que o doente renal tenha a possibilidade de fazer o tratamento, porque sem o acesso vascular, né, esse acesso pode ser por meio de um catéter inserido nos grandes vasos do paciente, ou construído uma fístula, que vai ser a união de uma veia e uma artéria, no intuito de tornar aquele vaso mais calibroso, porque é necessário que
seja feita a hemodiálise em vasos calibor. Valoroso. Então, para isso, para o processo de hemodiálise acontecer. Ok. E como é que estamos em caso de hemodiálise no país? Já temos condições suficientes para atender o número de pacientes que temos com essa mesma patologia? Bom, infelizmente, como não existem dados concretos de como é que estamos a nível de saúde pública para essa área, não diria que supostamente não temos, né? Porque hoje, né, o executivo tem feito um investimento grande. A título de exemplo, todos os hospitais construídos novos, todos os hospitais construídos novos, têm uma área para hemodiálise. Todos os hospitais construídos. Então, logo a preocupação do executivo quanto ou face a essa situação já é, já é extensa, né? E já é louvável. E em função daquilo que vai ser a programação e estratégia de cada centro, dá para atender em até 800 a 1000 pacientes. Yeah. Isso é por mês ou por ano? Por ano, não. Frango? Deixa eu ver. Dependendo da dimensão do centro, por dia. Por dia? Yeah, já dá para atender. 800 Certo. pacientes por dia? Ou seja, por dia não, por semana. Por semana? Isso sim. Ok. Porque Pronto, geralmente repartem, como são 3 vezes por semana, então repartem a escalando, semana né? Yeah, em dias pares ou ímpares. Aham. Então, se o paciente, por exemplo, a minha realidade é, por semana, atendemos um universo de 400 doentes. Ok, muito bem, já Yeah. é um bom número. E nós temos só 3 turnos. Ok, Se tivéssemos os 4 turnos nas 24 horas, dava para atender mais pacientes. mais pacientes ainda. Ok, muito bem. Que mensagem gostava de passar lá em casa quanto à prevenção, cuidado de prevenção da insuficiência renal? Olá, a insuficiência renal é uma situação muito delicada porque acomete a vida da pessoa em até 250 graus, porque a pessoa vai ter limitação. Imaginemos que você é alguém que trabalha de segunda a sexta, não vai poder trabalhar mais de segunda a sexta, porque haverá dias específicos ou seja, no dia, durante 4 horas, 3 vezes na semana, terás que estar a fazer, por exemplo, a realizar a hemodiálise. Então, o estilo de vida acaba mudando completamente. Né? Fora as consequências que acabam acarretando os pacientes com insuficiência renal, que são muitas essas consequências. Então, logo, é importante olharmos para isso, saber que isso não é uma condição só para alguns, poderá ser para todos, desde que não cumpramos com medidas preventivas como alimentação adequada, ingestão de líquido, parcialmente água, Exato. né, de preferência água, por quanto mais a pessoa beba água, mais o rim trabalha. Então, se mais o rim trabalha, mais o rim vai filtrar, mais o rim vai deixar o nosso organismo limpo. Então, quanto mais água ingerirmos, melhor. E evitarmos também os excessos de tudo. Não vou aqui mencionar só bebida, comida, não. De tudo. Né? Evitarmos mesmo os excessos e procurarmos termos boas noites de sono e principalmente a prática de exercícios físicos. É fundamental. É fundamental. Diga não ao sedentarismo. É um dos riscos para levar à obesidade, diabetes e hipertensão. Então, logo, insuficiência renal. essa tríada não tem como. Vamos encontrar também a insuficiência. Olha, eu esqueci, já ia me esquecendo de perguntar. A insuficiência renal tem cura? Tem. A insuficiência renal aguda tem cura. Agora, a crônica, olha-se muito para o transplante renal, que é o tratamento definitivo. Aqui não acontece. Da insuficiência. Ainda não acontece, mas é bem provável que dentro de alguns anos vamos ter já novidades, porque já temos uma unidade que está se preparando para isso. Mas infelizmente, por enquanto em Angola não temos transplante renal. Estou fora. E não é barato e não é fácil. Primeiro é que não é barato. Segundo é que não. Primeiro é que não é fácil. Depois não é barato.
Então vamos cuidar da nossa saúde renal. Vamos cuidar. Porque Exato. se nem que existir aqui esses serviços, não é de transplante renal, nem sabemos a nossa realidade socioeconômica. Conhecemos. E às vezes nós que não temos nenhuma possibilidade, é que exageramos. Infelizmente. Yeah. E é que exageramos e depois procuramos ajuda, como fazer isso. Então, para não chegarmos a esses extremos, aqui a mensagem já foi passada pelo enfermeiro Belton. Vamos lá cuidar da nossa saúde renal, nossa saúde geral, não é para assim evitar certas comorbilidades, não só a insuficiência renal, como outras patologias que podem acometer o nosso organismo e deixar-nos em situações bastante complicadas. Belton, alguma coisa que gostava de acrescentar? Pronto, exames preventivos, né? Ok. De vez em quando vão fazendo exames preventivos no intuito de despistar a doença, né? Ok. Exames de nefrologia mesmo, Uhum. realizamos alguns exames como a ureia, creatinina, proteína, albumina, para ver se está tudo Ok. normal. Porque fora o tratamento da hemodiálise, diálise peritoneal e o transplante, existe o tratamento conservador, que Ok. são aqueles pacientes que já têm alguma lesão renal, Uhum. mas essa lesão renal não lhes leva a fazer nem hemodiálise, nem diálise peritoneal, nem o transplante. Então, os pacientes geralmente são controlados os fatores adjacentes, hipertensão, a diabetes ou um problema secundário. Ok. Então, só precisam estar a fazer exames preventivos, né? De 3, de 6 ou de 1 ano em 1 ano, Exato. para ver se está tudo bem. Ok. Olha, Milton, vou agradecer a tua presença. Muito obrigado por ter nos recebido aqui para Obrigado gravarmos eu esse pelo episódio convite. do Enf Podcast. A mensagem foi passada, a nossa missão é mesmo essa, levar informação em saúde a toda a população angolana, principalmente, né, porque a nossa população carece de informação em saúde e nós Certo. existimos para isso, para levar informação em saúde. Obrigado pela sua audiência, você aí em casa. Deixa o teu like, subscreva o canal, compartilha, chama os teus amigos para acompanhar esse episódio do Enf Podcast que está rico. Eu vou me despedir, não é? Fico por aqui e até a próxima edição. Vamos juntos. Belton, obrigado. Estamos juntos. Boa. Ai, ai.